Hoje eu decidi começar de trás para frente. Como assim? Quero começar esse vídeo reforçando o nome do canal, que eu sou o Arcano Corporativo. Eu falo sobre coisas relacionadas ao mundo invisível que interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. E a parte do Arcano Corporativo eu vou explicar no vídeo mais para frente. Eu quero abençoar a cada um de vocês que começou esse vídeo, que você possa abrir a sua consciência e o seu subconsciente para receber as palavras que eu vou trazer de conhecimento aqui. E eu garanto para você, se você ficar até o final, algo vai despertar dentro de você. Então, em nome de Deus, eu te abençoo para que isso possa ressoar no seu espírito e que você possa melhorar a sua vida. No episódio de hoje, eu vou trazer algo que talvez vocês não vão entender de cara, mas para os que entendem do processo de formação de uma espada, a parte de transformação do metal até se transformar uma espada é o que torna ela mais forte. E não há nada mais forte na nossa vida que é o momento de trabalhar, que é o momento de você enfrentar a vida para poder se autossustentar. Quando você deixa de ser sustentado por alguém e precisa buscar o seu próprio sustento, seja ele qual for. E o mundo corporativo, ele é uma das maiores academias de lapidação interior que pode existir na face da Terra. Nesse planeta, ele consegue revelar se você está ainda frágil para alguma coisa ou se você está pronto para poder enfrentar a batalha. E como esse processo de formação da nossa força é os altos e baixos que a gente enfrenta na vida. Antes da gente entrar no processo de fabricação da espada, para poder explicar para vocês o que eu quero dizer desses altos e baixos. Quando a gente é criança, a gente tem determinados níveis de desafio e eles vão subindo no que a gente vai estudando, e aí a gente começa a ter os relacionamentos de colegas e depois relacionamentos com namorado, namorada, e relacionamento com os pais na fase da adolescência, até que você vira um semi-adulto, entra numa faculdade e começa a enfrentar outras dificuldades com as provas, com a sua correria do dia a dia, com a dificuldade de talvez pagar a faculdade ou de enfrentar uma matéria e você forma. Quando chega esse momento da formatura, vários das pessoas que você considerava como amigos da sua faculdade, eles na verdade viram concorrentes no mesmo processo de trainee ou de emprego que você está trabalhando, que você está buscando. Mas não somente essas pessoas que estão ali na sua mesma universidade, de todas as outras universidades, e hoje, como estamos muito conectados, várias pessoas de vários lugares elas vão estar enfrentando pelo mesmo lugar que você está buscando. E aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer quando você enfrentar o primeiro desafio, a primeira pressão por resultado? Não é igual na faculdade. Dentro do trabalho você vai precisar enfrentar essa decisão. E haverá pessoas dentro da empresa que já passaram por esse processo para trazer dentro da experiência dela, dentro da liderança dela, o que ela pode te ajudar. E aí você cresce. São os mentores que a vida te coloca no caminho. Os desafios que a vida te traz, ela te ensina alguma coisa. Você ressignifica uma dor, você ressignifica algo que aconteceu de um processo de eu tive a oportunidade de falar e não falei, não tive coragem, ou eu me preparei e na hora me deu branco, e você vai crescendo. E assim é o processo de fabricação de uma espada. Você pega o metal bruto, esse metal bruto ele é aquecido, ele se transforma no material líquido, e aí ele vai para o molde. E esse molde, ele resfria e ele começa a receber martelada. Pá, 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 pá. E essa martelada, ela serve para quê? Para poder comprimir a parte das moléculas e fortalecer o material. Esfriou, fogo de novo. Ele fica mais mole, pá, 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 martelada. Água, esfria.
Não está no formato ainda. Fogo, pá, 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 martelada, esfria. E assim vai fazendo para a união das moléculas que compõem essa espada, até que ela fica com um formato mais afiado. E assim é a vida. Deus vai nos colocar em lugares com pessoas e batalhas aonde vai ser esse processo de forja do seu espírito. E o seu espírito vai continuar evoluindo, evoluindo, evoluindo para as batalhas que Deus tem designado na tua vida, na tua história. E quando você eventualmente negligencia isso, o loop de atividades vai continuar perdurando. E essa analogia do martelo, ele vai continuar te batendo. Isso é a vida te batendo para poder te moldar. Não aprendeu? Puf, 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 martelo. E aí eu trago para vocês a lenda da espada Excalibur, que é da lenda do rei Arthur, que é meu nome. A Excalibur, ela não representava apenas uma espada, ela representava uma força espiritual superior. Ela trazia um propósito muito grande de proteger aquele povo. E essa parte de autoridade de uma espada superior para enfrentar as batalhas e vencer as batalhas, para trazer um novo momento para aquela situação, ela só poderia ser superior se ela tivesse sido designada para aquele que merecesse. Ela só poderia ser empunhada por aquele que era digno. E a pedra, na verdade, ela significa o nosso mundo material. O nosso mundo material é um peso absurdo. E ele nos desvia totalmente do caminho. E esse processo da forja da nossa espada cabe a nós, a buscar nos melhorar a cada dia. Melhorar para quem? Para Deus. Por isso que um dos maiores influencers de todos os tempos, que não tinha rede social e que conseguiu perdurar uma mensagem por mais de 2000 anos, Yeshua, Jesus Cristo, depois da tradução, ele colocou parábolas e metáforas que foram traduzidas para muitas línguas e foram interpretadas de diversas maneiras, mas a mensagem principal ela ressoa dentro do coração quando você consegue entender o que ele quis dizer. E aí bate aquele entende. E eu trago para vocês algo que ele falou e que foi traduzido para muitas línguas, que é: buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Eu não estou sugerindo que você vire um namastê, largue tudo, vou morar no meio do mato. Tem gente que consegue viver assim, está em outro momento de evolução. E eu admiro muito. A parte de ficar sentado fazendo uma meditação é algo também que precisa ser desenvolvido. Mas no nosso dia a dia corporativo, o que eu convido para vocês a fazer é: acordou de manhã? Agradeça. Está viajando a trabalho? Tem o café da manhã lindo, maravilhoso, posto do hotel. Agradeça. As frutas cortadas, tudo prontinho. Você não tem que lavar a louça depois e ir correndo para o trabalho. Agradeça. Dormir numa boa cama de hotel? Agradeça. Você está na refeição junto com o cliente ou com seus colegas de trabalho? Está dentro de um pacote de coisas que você ganha da empresa? Agradeça. Está viajando de avião? Agradeça. Tem tanta gente morando na rua e não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir. Se você fizer isso inicialmente no seu dia, parte da sua vida já vai mudar. O processo de gratidão. Não precisa ser gratiluz. Não, não precisa. Mas agradeça as coisas que você tem. Agradeça pela tua família. E se você não tem, qual é o problema? Houve um desequilíbrio? É a vida te batendo, ó o martelo, te batendo, te moldando. Necessariamente você não tem que ter uma família para ser feliz. Se você começar a observar a todos ao seu redor como irmãos, assim como disse Jesus, você tem uma família infinita.
Porque, de certa forma, todos nós estamos conectados ao redor do mundo. Se você não vê uma pessoa que está sofrendo na rua como um irmão que está passando dor, se você fecha os seus olhos para isso, onde está seu coração? Cadê sua gratidão pelo que você tem? Está buscando somente material ou você tem algo espiritual dentro de você? E Deus vai preparando cada um de nós, cada batalhas que a gente passa na vida para que a gente possa desenvolver exatamente essa parte espiritual. A parte do coração, do amor, do perdão. A outra coisa que você pode fazer é respirar. Aprende a respirar. Que eu respiro automaticamente. Sim, você tem o ar de graça de Deus. Tem gente que tem que utilizar oxigênio para poder viver. Tem gente que não consegue puxar o ar do ambiente. Tem gente que mora em ambientes insalubres e, infelizmente, a qualidade do ar é muito ruim. Então, agradeça se você está vendo árvores, se você tem um ar limpo para poder respirar. Mas não somente o respirar é ingerir o ar. Entende o processo de respirar como a limpa de várias toxinas que você acaba ingerindo eventualmente dentro do seu corpo. O teu corpo, criado e desenvolvido pelo processo divino, ele vai limpando tudo que tem dentro de você. Então aprende a respirar para controlar o seu fluxo sanguíneo, o seu batimento cardíaco, a quantidade de oxigenação que vai para o seu cérebro e tudo que você consegue raciocinar para poder trazer no seu dia a dia dentro da empresa. E aí você começa a conectar todos esses pontos. E se você acreditar no processo divino, as oportunidades dentro do seu trabalho, do seu dia a dia vão surgir. E como vai surgir? É uma pessoa que você encontra no corredor que te passa alguma coisa e te traz alguma oportunidade para você participar de uma reunião, para poder falar para alguém importante. E essa pessoa vai notar você e vai te dar outras oportunidades, porque você simplesmente foi quem você é, verdadeiro e autêntico. Deixa o fluxo da vida fluir. A vida vai te bater como um martelo que forja uma espada. Vai ter processo, sim, de tomar uma água fria para poder resfriar. Você vai passar pelo fogo várias vezes até se formar uma espada forte. As espadas mais fortes são as que vencem as batalhas da vida. As espadas mais fracas, elas quebram no meio do caminho. Mas a grande beleza disso tudo é que mesmo as espadas mais fracas, elas podem ser derretidas novamente e passar pelo processo de forja para ficar mais forte. E esse é o processo de ressignificação que a gente traz na nossa vida. Quanto mais você conseguir incorporar esses pensamentos, esses conhecimentos que eu estou trazendo nos meus vídeos e aplicar no dia a dia, eu estou te dando um coach de graça. Eu não estou te vendendo curso. E aí? Não estou dizendo que você não deva fazer fisioterapia, fazer a parte de fisioterapia. Eu falei errado, desculpe, eu não faço corte. Se você faz terapia, isso é muito bom, mas ela não pode ser uma muleta eterna. Você não pode ir para frente de uma terapeuta e começar a contar a sua versão da história sem contar toda a versão da história. Porque a parte espiritual e a lei divina ela é muito firme. E ela vai te cobrar. Não é uma hora de sessão de terapia ou várias vezes na semana que vai resolver o seu problema. O terapeuta ele vai te indicar o caminho, mas você que precisa mudar. Esse é o princípio de tudo. Um coach, por melhor que ele seja, ele vai te dar caminhos. Mas existem vários coaches que são gratuitos. São gratuitos. É a oportunidade de você pegar e ter uma viagem com alguém que pode ser o seu mentor dentro da empresa, que vai te ensinar coisas. É uma reunião que você participa e você olha o MD da empresa, você olha o diretor da empresa, o gerente da empresa, a postura dele, como ele se comunica com os clientes, como ele se comunica nas situações, como ele lidera a equipe. Tantos exemplos bons quanto ruins, você vai acabar percebendo a forma de trabalhar e encontrar o seu maneiro, sendo verdadeiro e sendo honesto, vencer nessa vida.
E o seu processo de forja divino vai te levar para as batalhas que você vai estar preparado. Você não vai participar de batalhas onde você não esteja preparado. E quanto melhor a forja da sua espada, maiores são as batalhas que você vai estar preparado e, consequentemente, as pessoas que você vai liderar no futuro. Acredita no teu plano divino. Acredita na tua transformação. Da mesma forma que você faz um curso, uma extensão de curso, uma pós-graduação, um MBA, por que você negligencia tanto o seu desenvolvimento espiritual? Eu não estou falando de você simplesmente ir para uma igreja, para ir para um culto, para ir para qualquer religião que seja, embora todas as religiões elas trazem de alguma forma a parte de amor, a parte de evolução. Porém, não é uma hora que você vai lá que você vai se salvar. Você precisa viver aquilo. Viver de que forma? Olha a quantidade de conhecimento que você pode ter disponível se você começar a buscar. Seja curioso, busque conhecimento, vai ler. Para de ficar vendo meme o dia inteiro. Lógico que você não fica vendo meme o dia inteiro, eu entendo, mas tem parte que a gente relaxa do dia e vai mandar alguns memes para os amigos, para relacionamento que seja. Mas para de gastar tempo com somente besteira. Para de gastar o seu tempo com coisas ruins, com pensamentos ruins, com notícias ruins. Esteja a par do que está acontecendo, ok? Pode ler notícias. Você talvez precise disso. Mas gaste parte do seu tempo sendo grato, buscando uma parte de equilíbrio, de respiração, buscando a sua espiritualidade, buscando conhecimento da vida espiritual. Tem muito que foi escondido. Tem muito que foi escondido. Por isso que toda a parte do ocultismo, toda a parte de teosofia é algo ainda tão místico para as pessoas. Porque existe um conhecimento tão grande, que na verdade ele não poderia chegar para as mãos de tantas pessoas. Mas o conhecimento está aí. Hoje é muito mais fácil buscar esse conhecimento. E se você conseguir buscar esse conhecimento, você vai evoluir com certeza. Mas nesse processo você vai precisar de mentores. E esse é o processo de forja. Muito viagem? Eu não sei se você está gostando. Hoje eu fiz um vídeo maior. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu te convido a deixar o like. E, de verdade, segue no canal, coloca o sininho, se isso está sendo legal para você. Eu estou te dando um coach de graça, acreditando que essa é uma das missões que Deus me deu aqui na Terra. Meu processo de forja dessa vida e de vidas passadas me trouxe até aqui para poder compartilhar isso com vocês. E eu posso dizer que eu estou tentando fazer o meu melhor e eu tenho muito orgulho disso. E talvez nesse processo eu vou continuar evoluindo ainda mais. E espero estar ajudando a muitas pessoas nesse processo de transição do planeta para transformar não somente aqui, aonde eu vivo, mas a minha cidade, o meu estado, o meu país e quem sabe parte do mundo. Se apenas uma pessoa das pessoas que veem meus vídeos conseguir evoluir, quando eu estiver lá em cima, do outro lado, eu vou conseguir olhar e falar o seguinte: e consegui, mandei bem. É melhor pensar quando você voltar para o outro lado, o que vai acontecer? Conhecimento bem disponível. E a gente ainda vai falar. Até mais.